Anne, esse é salgado, esse é doce. Bolo de milho molhado. Delícia. Não tem nada melhor do que receita de milho. Oi, corredores, tudo bem? Hoje eu tô aqui na cozinha com a Nutri querida Aniele D'Angelo. Saudade de você. É sempre bom, né? Tá aqui. E hoje a gente vai inventar uma moda legal. A gente tá trazendo uma receita aqui do que, Anne? Fala aí. Bom, a gente vai fazer, na verdade, é uma receita que a gente vai destrinchar em duas possibilidades, uma doce e uma salgada. Eba! Que é a base de milho, é um bolo de milho. Que nem a pamonha no interior, né? Que a gente faz doce e salgada. Que tem doce e salgada, exato. Eu vejo que, às vezes, as pessoas subestimam um pouco, né, a história do milho como uma fonte de carboidrato, mas não, tem bastante fibras, né, essa casca, né, é uma casca que tem, Sim, que fornece bastante fibras para o nosso corpo, bastante vitaminas do complexo B, e a gente vai mostrar aí essas duas opções versáteis e é super rápida e fácil de todo mundo preparar. então precisa de milho, ovos, né? Aí a versão dele que é doce, diríamos assim, coco, né? O coco vai na doce e na salgada. É que é tá? gostoso, né? Ele A dá combinação até aquela boa, coisinha. né? E o coco tem uma gordura boa, então enriquece bem a receita. Então a gente né? tem aqui o coco ralado e sem adoçar, tá? Aí tem leite, que pode ser outro leite, Anne? O leite pode, para quem quer usar, né, o leite normal de vaca, tem até as versões sem lactose e tem os leites vegetais, que é uma tendência que hoje em dia a gente vem pedindo para as pessoas experimentarem, né? E que em receita substitui bem o leite de vaca normal. E aí tem leite de coco. Então, a receita vai leite de coco, mas pode adicionar ainda mais um leite de coco, um leite de castanhas, um leite de amêndoas, um leite de aveia, né? Legal. É uma receita também interessante para aquelas pessoas que não toleram a farinha de trigo. A gente não vai usar farinha de trigo. Porque é farinha de aveia, A galera. gente vai usar a farinha de aveia, que inclusive tem um apelo aí nutricional um pouco melhor até do que a farinha de trigo. E na versão salgada, a gente coloca um pouco mais de queijo ralado, um pouco mais de sal. E na versão doce, aí pode usar tanto um açúcar demerara, que tem uma qualidade, né, melhor do que o açúcar refinado. Que é o que a gente vai usar aqui. Que é o que a gente vai acabar usando. E ou um adoçante em pó, Anne, é isso? pode ser um adoçante em pó, né? Agora, na minha opinião, né, a gente não vai sair comendo o bolo inteiro, então, Sim, lógico. gente, sem problema nenhum Usar de utilizar um açúcar. Só que Legal. a gente busca um açúcar que tenha uma qualidade um pouco melhor, por isso que eu gosto do açúcar demerara ou um açúcar mascavo, né, que é uma outra opção. Tem o açúcar do coco também, que eu gosto bastante. Sim, açúcar de coco é bom também. Então, a gente não tá fazendo nenhum aqui, levantar bandeira de adoçante, não. Pode usar o açúcar normal. Vamos fazer? Vamos lá, Rô, você vai colocando? Vamos começar aqui. Então, ó, é bem simples. É bater no liquidificador primeiro o milho. O milho, vocês têm a opção de comprar um milho enlatado mesmo. Eu sempre escorro, tá? Eu dreno, né? Aquela água, pra não ficar com aquele gosto. Então a gente põe o milho e agora os ovos. Os ovos. 3 ovos. Aí a gente vai bater no liquidificador. Tá. Vamos bater aqui, não muito, né, Anne? Pra ficar... Pode deixar mais em pedaço, então não precisa misturar tudo. Bom, Anne, então a gente bateu, mas a gente não bate muito, né? Pode até bater no mixer, tá? Uma centrífuga. Que até é legal deixar um pouco o milho meio que empedaçadinho e tudo mais, até pra dar o saborzinho na hora. Outro detalhe, gente, esse bolo não é um bolo seco, tá? É um bolo molhado. Então não se estranhem, ficou cru. Não é cru, é que a receita é de um bolo molhado. Ele é mais molhado, ele não é tão seco não, tá? Então a gente vai separar aqui, nós vamos pôr primeiro a parte de fazer o salgado, certo? Eu acho que dá pra fazer tudo junto e no final só que a gente vai separar. Tá bom. Então, e daí a gente vai colocar num recipiente e todo o resto a gente vai fazer agora aqui. Bom, agora então a gente bateu, o milho tá aí, né, Anne? Tá aqui nesse recipiente. Qual é o próximo passo nosso? O próximo passo agora é a gente colocar os ingredientes que vão dar um pouco de sabor. Então, o coco ralado. Que são os ingredientes secos que a gente fala, né? Agora a gente vai colocar o leite de coco. Mesmo na receita salgada, eu gosto de colocar o leite de coco, tá? E aqui o leite, a opção do leite, seja o leite de vaca ou o leite vegetal, tá? E aí vai mexendo. A gente já pode aqui adicionar queijo ralado.
que também vai nas duas opções de receita e combina, né? Combina. Eu acho que milho, né? É a pamonha do interior, né? Pamonha de Piracicaba, né? E, Rô, a gente vai colocar agora Quer aqui... que eu seguro? Que eu vou fazendo? Você vai misturando? Eu gosto de peneirar, tá? Farinha. Tá. Qualquer tipo de farinha eu gosto de peneirar, porque eu acho que dá uma leveza também no bolo, né? Quem não tiver a farinha de aveia, pode usar a farinha de arroz. As farinhas, elas têm características diferentes. Sim, então, muita gente às vezes fala, né? Ah, mas os pães, os bolos sem glúten, eles ficam mais... né, eles não crescem tanto, porque Sim, o glúten fica mais úmido, né? porque o glúten ele tem essa característica de fato de deixar o bolo mais leve, né? Nesse caso, a farinha de aveia junto com o milho vai dar uma leveza assim na massa, não é um bolo que cresce como um bolo tradicional feito com farinha de trigo. Mas ele vai ficar um bolo bem interessante, vocês vão ver. Bom, Anne, então a gente peneirou a farinha, né? Que eu acho que é legal também. Isso, e agora a gente Enquanto você termina de mexer aí, ok. Né, então, mistura. Eu gosto de usar o fouet, sabe? Sim. É porque o fouet você vai sentindo mais, né? E ele vai aerando também. Né? Então, você vai sentindo mais. Ele vai aerando a massa, então a massa acaba pegando o ar e fica mais leve, né? Ó, mas também é só isso, tá vendo? Ó, vamos colocar uma pitadinha de sal. Agora a gente vai pôr, por favor. A gente vai colocar um pouco de sal. Aí, agora aqui é o diferencial, né? Pra quem quer fazer a receita do bolo doce, a gente coloca aqui o açúcar ou adoçante em questão. E quem quiser a versão salgada, só põe um pouco mais aqui do queijo ralado. A gente já tem uma parte feita e depois a gente vai mostrar pra vocês, tá? E depois disso, ó, pra finalizar, como todo bolo, adicionar a gente põe o fermento em pó. O fermento nunca é, né, algo que tem que ficar. Exatamente, o fermento é sempre no final, galera. Tá? Sempre no final, pra dar só aquela misturada. Mesmo se você quiser bater tudo num liquidificador ou num mixer, a última coisa que você vai pôr é o fermento. Ó, feito. E aí, vamos utilizar forma normal. Aqui a gente tem pra fazer uma graça, essas de tipo muffin, né? Então, pode usar forma desse tipo ou forma de bolo, aquela forma de bolo grandona. Tá? Bem simples. Inclusive a criançada gosta, viu, de ajudar nessa hora. Bom, galera, aqui a gente tem uma versão doce, uma versão salgada, como a gente falou. A salgada a gente pôs um pouquinho mais de queijo ralado. Porque você vê, a receita que vai estar disponível para vocês, ela dá bastante. Então você pode fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. E sabe uma coisa que fica gostosa no salgado também? Colocar aqui por cima. Exatamente, um pouquinho de queijo ralado depois. Pode pôr um pouco de queijo ralado, você pode pôr até pedaços mesmo de queijo, parmesão, de queijo ou queijo branco, não tem fica problema, legal. Fica super saboroso. Fica legal. A gente já deixou o forno pré-aquecido, então agora nós vamos pro forno colocar isso lá no bonitão, tá? 180 graus, aproximadamente aí uns 50 minutos, tá? Tá lá, vai ficar aproximadamente uns 40, 50 minutos, aquela coisa que a gente põe o palitinho de dente ou o garfinho pra sentir. É sempre assim, não tem jeito, galera, tá? E daqui a pouco a gente traz ele pronto, vamos ver o que virou. Né, Anne? Delícia. Bom, galera, bolo de milho mais molhadinho, mais cremoso, digamos assim. Uma opção mais doce e uma opção um pouquinho mais salgadinha, né, Anne? Corta aí, vamos ver. Eu vou, ó, vamos pôr aqui, ó. Eu vou pôr aqui esse. E eu vou experimentar um desse. Que bonito! Olha, fica molhado assim, fica bem molhadinho, pessoal. Olha só, que bonito que tá. Vamos lá? E eu vou aqui nesse, a gente fez em formatinho de muffin. Muito bom. A gente tem que agradecer Danica Chef, olha, receitinha mágica, viu? Receitinha da @Danica Chef. Sigam a ela. gente deu uma salgada na receitinha dela, a gente fez uma opção salgada e uma opção doce, mas tá uma delícia. Beijo, até o próximo vídeo, até o próximo Corre Pra Cozinha.